Urgente, ataque direto ao santuário de Putin por drones ucranianos em Oreshnik. Kapustin Yar tá em chamas. O campo de tiro infernal caiu. Nossos destruíram o coração do ponto de foguetes da Rússia. O míssil do terror se desintegrou. Aconteceu. Moscou ficou sob o gel. A Rússia ficou presa na neve. As terras de Putin se tornaram inabitáveis. As primeiras vítimas nas regiões em situação de emergência são russos sitiados, mas ele provará isso à Federação Russa. A corajosa luta pelo poder na Chechênia tornou-se conhecida. Grozny Minut. A situação com Kadyrov tumultuou. A SBB entrou na disputa. O principal sucessor foi eliminado. Acidente ou limpeza? Novos detalhes surgiram. Sirsk anunciou com urgência. As forças armadas da Ucrânia estão lançando uma contraofensiva devastadora. Nossos homens prepararam um nocaute inesperado para o inimigo. O Estado-Maior russo já está em plena atividade. O pior pesadelo de Moscou está se tornando realidade. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Drones ucranianos alcançaram o santuário do Kremlin. As forças armadas da Ucrânia explodiram o Oreshnik. Um ataque infernal no campo de treinamento. Kapustin Yar em chamas. O Mandrova-Fli de Putin não existe mais. Será que Putin perdeu sua principal carta na manga? Todos os detalhes da humilhação da mega arma russa. Olha. O pomar de avelãs de Putin está sob ataque de drones. Kapustin Yar é um povoado comum, onde ainda vivem pessoas. É aqui, no campo de treinamento militar, que a Rússia lança mísseis balísticos e de cruzeiro projetados para atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. E tudo isso está literalmente bem ao lado das pessoas. Um local onde vários tipos de armas são testados. E neste caso, estamos falando de que lá existem simplesmente lançadores ou bancadas de teste que permitiriam o lançamento de um míssil balístico intercontinental. Eu sempre vou chamar o Oreshnik de míssil balístico intercontinental reduzido, porque não se trata de nenhum míssil balístico de alcance médio. Em particular, justamente daquele lugar. No dia 9 de janeiro, a Rússia lançou o Oreshnik, na região de Lviv. Mas logo depois, os ataques atingiram também o próprio campo de testes de onde é amansado o armamento mortal do bunker. Kapustin Yar foi atacado por drones. O campo de teste central, de onde lançam o Oreshnik, está sob ataque. A Rússia não conseguiu proteger o objeto estratégico. E isso nem foi o primeiro ataque ao campo de teste. Drones já o atingiram no verão do ano passado. Já existem fatos que comprovam que ataques a Kapustin Yar foram realizados, e realizados com o objetivo de destruir lançadores que podem ser usados para atacar o território da Ucrânia. Por isso, basicamente, lá existem várias coisas pouco interessantes que podem ser destruídas, reduzindo assim o potencial da Rússia de usar esse tipo de armamento. Outro ponto muito importante dos ataques a Kapustin Yar é a possibilidade de atingir protótipos em teste, ou então atingir o depósito de produtos parcialmente prontos. Mas o curioso é que os mísseis destinados à Ucrânia estão cada vez mais caindo na própria Rússia, e nem sempre de forma suave. Isso vale até para o próprio Oreshnik de Putin, com o qual ele tanto ameaça o mundo. Oreshnik. No dia 6 de fevereiro, a Rússia supostamente lançou um segundo míssil desse tipo, que estava direcionado a Kiev. Sirenes soaram por toda a cidade, mas nenhum ataque se seguiu. O míssil não voou muito longe e explodiu em território russo. Bem, não são apenas as avelãs. Outro míssil como o qual os bunkers ameaçam o mundo inteiro. Sarmac. Mas ainda nem foi lançado. E aí, como vai? Foi lançado 2 vezes, mas também caiu 2 vezes na própria Rússia. Mas qual o segredo de tanto sucesso da Federação Russa? O resultado dessas quedas, explosões durante o lançamento, lançamentos fracassados, tudo isso se deve ao fato de que a Rússia perdeu a capacidade de obter recursos técnicos de qualidade, ou perdeu a base técnica, que está localizada na Ucrânia. Sem dúvida, eles têm engenheiros, eles trabalham, tentam criar alguma coisa. O que deveria ser uma arma contra a Ucrânia, às vezes se transforma em uma ameaça para os próprios russos. E os ataques de drones ucranianos à infraestrutura militar-chave da Rússia só aumentam esse efeito. A Rússia está afundando no gelo. Moscou está presa em um aperto gelado. O sul da Rússia está isolado.
Milhares de pessoas ficaram presas pelo frio. As rodovias federais estão completamente bloqueadas, os aeroportos paralisados e nas casas reinaram a escuridão e o frio. Os russos estão em bloqueio. Isso não é apenas uma tempestade, é o colapso do país. Detalhes chocantes. A seguir, uma nevasca que Moscou não via no meio do inverno há 56 anos. E a nevasca em Kamchatka também quebrou o recorde dos últimos 30 anos. No início de janeiro, vale lembrar, várias regiões da Rússia foram literalmente paralisadas por um poderoso ciclone chamado Frente, cujas consequências foram atrasos em aeroportos, acidentes de trânsito, bloqueio de rodovias federais e problemas com aquecimento e eletricidade. A cidade inteira está congelando já pelo 3º dia seguido. Aquecimento, luz e água foram cortadas ainda no dia 31 de dezembro. Pelo menos a gente tem uma piscina onde podemos pegar água. Já o resto do pessoal está derretendo neve. O estado de emergência só foi decretado no 2º dia, mas ninguém fala nada pra gente. Não recebemos nenhum aviso. Os serviços de emergência não nos dizem nada. Eles só falam, não sabemos, esperem. Também foi informado que os problemas com eletricidade e aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão durar por várias semanas. A situação no Krai de Krasnodar, na República de Adigueira. E também nos estados vizinhos, a situação pode continuar complicada pelas próximas 2 semanas. É o que dizem nossas fontes no Ministério de Situações de Emergência. Os entrevistados destacam que a situação se agravou devido à piora das condições climáticas. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, observa-se o desgaste das redes de comunicação. As fontes também mencionam a incapacidade dos serviços de emergência de lidar rapidamente com a situação, devido à grande quantidade de neve. Mas logo após o ciclone de neve, fortes ondas de frio estão chegando à Rússia. De acordo com cálculos preliminares, no dia 19 de janeiro, como é de se esperar em condições de tempo claro e anticiclônico, chegarão as verdadeiras geadas de Epifania. Pela manhã, as temperaturas podem chegar a menos 20 a 25 graus. Já nos dias 20 e 21 de janeiro, durante a noite, o frio vai se intensificar para menos 25 a 30 graus. E durante o dia ficará entre menos 12 a 17 graus, o que é 15 graus abaixo da média climática. Essas geadas anormais podem durar quase uma semana. E, claro, as previsões ainda serão ajustadas. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anormais de até menos 36 graus estão se aproximando da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo estão gerando teorias conspiratórias absurdas de que o clima ruim pode ser resultado do uso de armas climáticas contra a Rússia. Um volume tão grande de precipitação não pode simplesmente cair de uma vez só. Isso foi feito para desviar nossos recursos para a eliminação das consequências do mau tempo, diz nosso interlocutor. Vale ressaltar que esse interlocutor não foi o único. Enquanto isso, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, devido às geadas anormais, exigiu uma melhor proteção para Moscou. Sergei Semyonovich solicitou aos militares sistemas adicionais de defesa antiaérea para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo o que fosse necessário. Tempos de cansaço muito difíceis. Esperamos que tudo fique bem, comentou uma fonte próxima ao prefeito de Moscou sobre a situação. Como podemos ver, a temperatura nos gabinetes do poder e nas cozinhas dos russos comuns continua sendo bem diferente. Agora, isso não era apenas uma metáfora sobre o abismo entre o povo e o governo, mas também literalmente sobre o fato de que a temperatura no escritório de um hipotético Sobyanin e de um russo comum é literalmente diferente. Shorky, a morte de Kadyrov e a sangrenta luta pelo poder. O herdeiro principal foi eliminado. O Kremlin está instalando um novo líder na Chechênia. O FSB acionou a roda da morte. Quem está realmente por trás do atentado contra o potencial sucessor? Todos os segredos da transição de poder na Chechênia, intrigas sangrentas e os novos pretendentes. Assista agora mesmo. Toda a cúpula da Chechênia está em Porasa. Em Grozny aconteceu um acidente de trânsito sobre o qual foi proibido escrever em toda a mídia russa. A verdade, eles escondem. Não houve nem comunicados de emergência. Um grande engarrafamento, a ambulância está passando. E absolutamente todos estão tentando
abrir caminho para ela. É esse o respeito que tem pela ambulância. Mas de repente tudo volta ao normal. Ao mesmo tempo, o serviço Yandex Trânsito não registrou bloqueios ou congestionamentos graves nas ruas de Grozny. O hospital republicano foi fechado. Adan Kadyrov, o filho mais novo e querido do chefe da Chechênia, sofreu um grave acidente. Foi informado que o carro saiu da estrada e bateu na grade de proteção. O comboio, como de costume, seguia em alta velocidade, carro atrás de carro, quando de repente encontrou um obstáculo. Como resultado, os carros começaram a bater uns nos outros. Por isso, recebemos informações de que há bastante feridas. Mas é justamente por causa do Adam que tá essa confusão toda. O local onde o comboio de Adan Kadyrov sofreu o acidente foi interditado 3 dias depois. Canais do Telegram também relatam que o lutador de MMA Khamzat Chimaev pode ter se ferido no acidente. Tô vivo, não morri, como talvez alguns gostariam. Tô em Abu Dhabi. Em meio aos boatos, ele postou uma foto em preto e branco com Adan e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditamos, nada de ruim acontece conosco. Não vai acontecer. O estado de saúde dos 3 seguranças também está sendo mantido em segredo. Um deles, presumivelmente Beslan Kaimov, sofreu graves lesões na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Muito provavelmente, Adam estava indo na frente. Uma testemunha do hospital contou que Adam estava em estado extremamente grave, era difícil reconhecê-lo. Foto do local das Enge. Mas não temos. Mas moradores de Grozny viram colunas de fumaça de longe. Fontes afirmam que o Ministério do Interior da Chechênia classificou o incidente como uma tentativa de assassinato. Ao mesmo tempo, voos estranhos estão sendo registrados, incluindo voos médicos com um avião de Chernobyl transportando um paciente a bordo. Meia hora depois, um jato particular chegou a Vnukovo. Ramzan Kadyrov. Ele também correu para Moscou. Isso posteriormente deu origem a muitos memes. Dizem que foi para Kadyrov. Na noite do dia 16, foram divulgadas 2 notícias, uma ruim e outra boa. Por um lado, seu filho sofreu um acidente de carro. E por outro, Kadyrov agora tem um doador parente próximo para ambos os rins. Um doador que agora está indisponível para ele devido a uma grave deterioração de sua saúde. É absolutamente fundamental e extremamente necessário compreendermos que esta medida é vital para o sucesso de todo o projeto, sendo algo do qual não podemos abrir mão, devido à sua importância e ao impacto direto em todos os resultados esperados. Segurança das usinas nucleares. Pela significativa contribuição e apoio à organização da proteção e garantia da segurança da usina nuclear de Zaporizhia, é concedida a Medalha de Ouro por mérito. Por melhorar a segurança das usinas nucleares, o assistente da República de Lushchenskoy, secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. Mas os metadados do arquivo indicam que o vídeo foi criado 1 dia antes do acidente. Ou seja, isso não é uma refutação, é uma gravação guardada. Vou te encontrar. E aí vamos ver quem de nós é o diabo. Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal Ali. Turpal Ali, de 13 anos, dirigia carro desde muito novo. E em 2007, ele também sofreu um acidente e ficou inválido. E depois morreu. Quase 18 anos depois, a história se repete. Vou te dizer uma coisa, nós vamos destruir Dom. Aqueles diabos que hoje existem no território de Nazadon, digamos assim, do outro lado da faixa e no ano seguinte. Kadyrov ocupa o cargo de chefe da Chechênia desde 2007. Seu mandato como chefe está previsto para terminar em 2026. Se você se lembra, é como Kadyrov. Ramzan chegou ao poder e os rumores em torno do acidente envolvendo seu filho, Adam, ganharam novo peso. O pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, foi morto em maio de 2004 em uma explosão em um estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias misteriosas. Depois disso, o caminho para o poder ficou livre para o jovem Kadyrov. Em 2007, Putin o nomeou oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a república se tornou um feudo pessoal da família. Em troca de lealdade absoluta, o Kremlin ida o papel de um regime tirânico e repressivo. Por que as autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a República mais uma vez pareça um barril de pólvora e qualquer incidente possa ser o estopim. O FSB se esforçou bastante para que na Chechênia reinassem a censura total e o medo.
Os moradores vivem em uma atmosfera de terror e ameaça constante há mais de 20 anos, onde comentários, curtidas ou mensagens em um grupo podem levar a sequestros, tortura e pedidos públicos de desculpas. Fora... No início de 2026, 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov já ocupavam cargos oficiais na República, ou possuem ativos significativos na região. São parentes e aliados do chefe vitalício da Chechênia. Esse acidente foi realmente uma coincidência ou é um sinal dentro das elites? A gente não estava lá, então que ele vem atrás de todos nós. A questão da sucessão do poder. Com a grave doença de Ramzan Kadyrov, esse assunto já paira no ar há muito tempo. E o nome de Adam Kadyrov aparece cada vez mais nessas conversas. Em Moscou, nem todo mundo está entusiasmado com a ideia de transferir a Chechênia hereditariamente para Adam, promovendo a figura de outro Adam, Delinkhanov. Delinkhanov não é muito querido na administração presidencial, mas é justamente nele que os Siloviki apostam. As conexões do vice de Kadyrov para missões especiais com o crime e o submundo criminoso. Lá não há ninguém a temer. Pelo contrário, o nosso próprio homem resolve os problemas. Sube. O estado de saúde do filho de Kadyrov Jr. é atualmente desconhecido. Também não se sabe onde ele está agora. Aliás, a clínica em Grozny, para onde Adam foi inicialmente enviado, é motivo de particular orgulho para Ramzan Kadyrov. Ela foi construída de zero. O próprio Kadyrov garantia que lá trabalham os melhores médicos do mundo. Mas por algum motivo, ele não confiou seu filho a eles. Por algum motivo, não confiou. Há informações de bastidores de que ele está em um hospital de Moscou, em uma ala especial do prédio, onde os pacientes só são admitidos por ordem do chefe do Ministério da Saúde da Federação Russa ou da Prefeitura de Moscou. Adam Kadyrov foi internado no 9º bloco cirúrgico do Hospital Botkin. Esse edifício foi recentemente renovado e é utilizado para cirurgias de emergência. O estado do paciente foi avaliado como grave. Há coincidências demais neste acidente. Segredos demais e tentativas nervosas demais de fingir que nada aconteceu. Trump e Zelensky, o encontro fatal em Davos. O destino do mundo está sendo decidido agora mesmo. O que os líderes vão assinar? O principal mistério do século. Negociações secretas e jogos de bastidores. Qual dos líderes mundiais vai mudar de lado e apoiar Trump? E quem vai apoiar Zelensky até o fim? Veja os detalhes sensacionais. O 56º Fórum Econômico Mundial foi inaugurado em Davos, na Suíça. Analistas preveem que o principal objetivo será descobrir como lidar com a ordem mundial que o presidente dos Estados Unidos, Trump, minou ao longo do último ano. Este será um fórum que baterá recordes em termos de representação das partes como um todo. E a G7, e os europeus, e todos os principais intervenientes a nível mundial. Será preciso entender como viver daqui para frente em um mundo sem regras, e como a política dos Estados Unidos, para dizer o mínimo, agressiva. Dos Estados Unidos. Estava previsto que, durante o fórum, os europeus pressionariam Trump para que ele apoiasse pessoalmente as garantias de segurança para a Ucrânia, além de assinar um acordo de reconstrução no valor de 800 bilhões de dólares. O acordo de investimento, também chamado de Acordo de Prosperidade de 800 bilhões de dólares com os Estados Unidos da América. Mas agora, de fato, as perspectivas... Essa reunião conjunta entre europeus, americanos e a Ucrânia e a discussão sobre garantias de segurança, que aliás era algo que o G7 queria realizar justamente em Davos, agora parecem em certa medida contraditórias e em outras bastante nebulosas. Mas alguns dias antes do fórum, o presidente americano mudou todos os planos e, mais uma vez, declarou que a Ucrânia está menos preparada para assinar um acordo de paz do que a Rússia. A Rússia quer que a Ucrânia tenha sucesso algum dia. Isso só estranha, eu expliquei isso ao presidente Zelensky. Mas o presidente Putin é muito generoso com a Ucrânia. Inclusive quer fornecer recursos energéticos e outros produtos a preços muito baixos. Eu acho que o Trump espera desse carregador de água muitos aplausos, muitos elogios, muita grandiosidade, enfim, tudo aquilo que ele gosta. Além disso, Trump anunciou novas tarifas para os países europeus que não o apoiam na questão da Groenlândia. E isso, claro, vai impactar negativamente o processo de negociação futura com a participação dos europeus. O aumento das tarifas para os países que decidiram contribuir para a segurança da Groenlândia, na minha opinião, é um erro. E eu não concordo com isso.
A intenção de alguns países de enviar tropas para reforçar a segurança não deve ser vista como uma iniciativa contra os Estados Unidos. Acho que devemos retomar o diálogo e evitar a escalada. Segundo especialistas, o principal é com que o presidente americano vai a Davos. É a sua nova ideia do Conselho da Paz, que deve substituir a ONU e para o qual Trump, aliás, pretende convidar a Rússia. Esse conselho não será parecido com nenhum outro. Nele participarão os líderes dos maiores países. E para mim foi uma grande honra ser eleito presidente desse Conselho da Paz. E eu acho que vocês vão ver algo que ninguém jamais viu antes. Em nenhum outro lugar haverá uma reunião de participantes como a que estamos prestes a anunciar. Todo mundo quer fazer parte do nosso grupo. Já se fala sobre o Conselho da Paz, que talvez Trump anuncie em Davos para a Ucrânia, onde já se propõe inclusive a participação da Federação Russa. Na minha opinião, esse é um ponto importante que nossa delegação deveria ter resolvido de forma preventiva. Tirado da pauta, porque, é claro, declarações desse tipo certamente não vão fortalecer as relações entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos da América. Seja como for, os especialistas não prevêem nenhum abalo sério. Ainda mais porque o tema do fórum atual é o diálogo do... Aconteceu, Syrskyi anunciou as Forças Armadas da Ucrânia estão indo para o contra-ataque e as máscaras caíram. O comandante-chefe deu a Putin um ultimato mortal, vai ser um nocaute. Syrskyi revelou sua principal carta na manga. Era isso que o Estado-Maior mais temia. Todos os detalhes, confira. Enquanto o mundo civilizado ainda espera por negociações, as Forças Armadas da Ucrânia não se iludem e se preparam para uma nova fase da guerra. A Ucrânia pretende não só manter a defesa, mas também retomar a iniciativa no campo de batalha. Nós vemos os dias do inimigo. Não vemos vítimas, mas sim um sinal. Nós vemos as ações do inimigo e não vemos nenhum sinal de que eles estejam se preparando para qualquer tipo de negociação de paz, iniciativa ou ação no campo de batalha. Pelo contrário, nós vemos o aumento da intensidade dos combates e o reforço dos grupos ofensivos do inimigo, além do crescimento e intensificação da produção de armas de ataque, mísseis, drones. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, afirmou em entrevista ao LBUA que é impossível vencer esta guerra apenas com defesa. É impossível vencer esta guerra apenas com defesa. É justamente por isso que o Estado-Maior já está desenvolvendo a estratégia para uma nova operação ofensiva. Segundo Syrskyi, o objetivo estratégico da Rússia permanece inalterado: a ocupação de toda a Ucrânia. O que muda são apenas os prazos, os recursos disponíveis e a quantidade de armamentos de que o Kremlin dispõe em cada etapa da guerra. Diretamente ao teu inimigo. Vamos realizar operações ofensivas, lutar para manter a iniciativa operacional, porque isso faz com que o inimigo seja forçado a mobilizar e retirar um recurso humano significativo, armamentos e munições para conter nossas ações ativas. A lógica do Estado-Maior é simples. Ações ofensivas não significam necessariamente um avanço em grande escala, mas não tiram do inimigo a liberdade de manobra, obrigando-o a transferir reservas e enfraquecendo-o em outros setores da linha de frente. É exatamente assim que a Ucrânia planeja desgastar o exército russo, impondo seu próprio ritmo de guerra. A vitória da Ucrânia significa que a Ucrânia frustrou aqueles planos. Em Moscou, as autoridades russas mantinham aqueles ambiciosos planos estratégicos russos que previam a completa e total liquidação do Estado ucraniano e a extensa ocupação militar de todo o território. Essa é a incapacidade da Rússia de alcançar o tipo de vitória que o próprio Putin proclamou e que é compartilhada por uma parte significativa da sociedade russa. É isso que, do meu ponto de vista, significa a vitória da Ucrânia. 2026. Nada muda com Orfeu e a abordagem da Rússia continua sendo baseada não na eficiência, mas na quantidade. O potencial de mobilização do país agressor, segundo Syrskyi, ultrapassa 20 milhões de pessoas, das quais já agora 4 milhões e 500 mil compõem a reserva treinada. Neste ano, Moscou planeja convocar mais de 409 mil pessoas, ao mesmo tempo em que forma novas divisões e repõe as perdas, que já ultrapassam 850 mil nos últimos 2 anos de guerra. Não, menos que isso não. No menos que 11 divisões para este ano. E, claro, a continuação da execução dos planos e tarefas que não foram cumpridos no ano passado.
No entanto, mesmo com essa abordagem, o agressor enfrenta sérias limitações. Segundo o comando ucraniano, apesar da mobilização em larga escala, o número de grupos ofensivos inimigos na linha de frente permanece praticamente inalterado. Tudo isso por causa das perdas colossais, que consomem os recursos mais rápido do que conseguem ser repostos. Foi exatamente isso que frustrou os planos de Moscou de formar exércitos de reserva completos. E isso nos obrigou a usar reforços frescos para remendar as seções existentes da frente de batalha. Parte da reserva estratégica. Você se lembra que ele planejava formar 14 divisões? Formado não mais que a metade e apenas parcialmente. E esse recurso foi utilizado para repor as perdas. Mas o foco principal do Kremlin não é apenas a quantidade. A Rússia está aumentando drasticamente a produção de drones de ataque e planeja chegar a usar até 1.000 drones por dia. Isso significa uma mudança na própria lógica da guerra. Ainda mais profundidade nos ataques, pressão constante na retaguarda e novos desafios para a defesa aérea ucraniana e a linha de frente como um todo. Ao mesmo tempo, Syrskyi destaca que 2025 não se tornou um ano de derrotas para a Ucrânia. A Rússia não conseguiu realizar nenhum de seus planos estratégicos. Nem avançar profundamente na Ucrânia, nem cercar a cidade-chave, nem romper as defesas. O inimigo não conseguiu cumprir nenhum dos seus planos. Vocês se lembram de quantas declarações barulhentas foram feitas de que eles terminariam essa operação especial? Ainda antes do verão? Ou, por exemplo, até o Ano Novo? Houve muitas dessas declarações. Só em algumas direções. Lembro que foram 6 ou 7. Ofensivas estavam sendo planejados. Eles tinham planos muito ambiciosos de conquistar o nosso país. Mas nenhum desses planos foi realizado. Eles tinham planos muito ambiciosos de conquistar o nosso país, mas nenhum desses planos foi realizado. Mas ainda temos uma etapa ainda mais difícil pela frente. A guerra está cada vez mais se transformando em uma competição de economias e tecnologias, onde drones, inteligência artificial, ataques hipersônicos e a capacidade do Estado de ampliar a produção de armas mais rápido que o inimigo desempenham um papel decisivo. É justamente por isso, destaca o comandante-chefe, que com os fracos não se faz acordo. As condições para a paz só são criadas pela força. Tanto mísseis balísticos quanto mísseis de cruzeiro. Isso significa produzir armamento de mísseis em quantidade suficiente. Isso se aplica tanto aos mísseis balísticos quanto aos de cruzeiro. E o uso dos tipos mais modernos de armamento, como armas a laser, e a transição para outro nível de equipar as Forças Armadas, o que nos permitirá reduzir a participação direta de pessoas nos combates e aumentar o envolvimento de máquinas. Em primeiro lugar, isso se refere aos sistemas de drones. E, claro, o desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Em primeiro lugar, trata-se de sistemas de drones e, é claro, do desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Na verdade, a Ucrânia está apostando na guerra do futuro, onde o fator decisivo não é o tamanho do exército, mas sim a tecnologia, a economia e a capacidade de se adaptar mais rapidamente. É justamente nisso que, segundo Syrskyi, a Ucrânia tem motivos reais para contar com uma virada na guerra. Na guerra de Pokrovsk, a Ucrânia quebra a espinha do inimigo. O colapso dos planos de Putin no Donbass é real. Drones promoveram a destruição de tropas e equipamentos inimigos. O que está acontecendo nesta e em outras partes da frente? Cerca de 50 confrontos militares por dia. Esses são os indicadores da intensidade da ofensiva inimiga na área da aglomeração de Pokrovska e Mirnograd, divulgados pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Apesar da insistência do inimigo, Syrskyi destaca o profissionalismo, a resistência e a dedicação dos soldados ucranianos, que frustram os planos dos russos de romper as linhas ocidentais de Donetsk. Essa localidade específica destaca-se como uma das áreas mais emblemáticas e fundamentais de toda a extensão geográfica desta vasta região, apresentando características únicas que definem o seu caráter singular e a sua importância histórica para todos os habitantes que nela residem atualmente. Tentativa de tomar sob controle direto as posições das forças de defesa da Ucrânia. Os operadores das forças de defesa estão sempre prontos para aquecer o inimigo nesse inverno gelado. As Forças Armadas da Ucrânia garantem: ninguém vai escapar de um encontro ardente. Os artilheiros ucranianos destroem o inimigo nas entradas da cidade e diretamente em Pokrovsk. Os ocupantes tentam crescer, ampliando o teatro de operações militares.
buscam puxar os esforços das forças de defesa da Ucrânia no momento do uso das reservas operacionais. Além disso, os ocupantes utilizam a tática de assalto com o uso de colunas mecanizadas. Nesse vídeo, um drone kamikaze ucraniano atinge um grupo de soldados russos que havia parado para descansar perto de Pokrovsk. Outro alvo do inimigo, recentemente, passou a ser Volchansk. Após serem derrotados perto de Kupiansk, os ocupantes decidiram mudar a direção do avanço. As forças de defesa da Ucrânia estão realizando ações bem-sucedidas para impedir a captura deste assentamento e, consequentemente, das alturas dominantes. Além disso, os ocupantes foram obrigados a confirmar a presença das forças de defesa da Ucrânia dentro do próprio Volchansk. Ou seja, todas as declarações sobre o controle total do assentamento, feitas pelo ditador russo, não correspondem à realidade. Os russos demonstram interesse na direção de Guliaipole, na região de Zaporizhia. Essa é a chamada tática. Milhares de cortes, ou seja, tentam atacar simultaneamente por toda a extensão da frente russo-ucraniana. Lembro que sua extensão é de cerca de 1.200 quilômetros. O principal objetivo dessa tática é a desviar as reservas operacionais do Estado-Maior das Forças de Defesa da Ucrânia da principal direção do avanço russo. E isso é a frente de Pokrovsk e Konstantinovsk. Além disso, os ocupantes tentam com essas ações criar a ilusão de um avanço em direções secundárias da frente russo-ucraniana. Rússia e Ucrânia, com a mediação da IAEA, concordaram com um cessar-fogo local na área da usina nuclear de Zaporizhia, para iniciar o reparo da última linha de transmissão de energia reserva restante. Não se sabe por quanto tempo a trégua vai durar. O nível de confiança que o lado russo construiu para si mesmo. Sobre tudo isso e outras notícias inteligentes da linha de frente, você confere já na próxima edição.